Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o Um Só para Sempre. Eu sou a Letiziane e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, gente, é o nosso encerramento da nossa série de 3 vídeos aí sobre família em tempos de pandemia. Eu sei, eu também estou triste porque nós estamos encerrando, mas eu vou dar um spoiler para vocês. O pastor Claudemir vai voltar em outra oportunidade para conversar muito mais com a gente. Então fiquem ligados, não percam nada. Inclusive, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora a oportunidade, já se inscreve para quando o pastor Claudemir voltar, você poder ser notificado aí, tocar o sininho, o YouTube te avisar e você não perder nenhuma novidade do nosso canal aqui, do Um Só para Sempre, que é tudo preparado com muito carinho, com muito amor para todos vocês, tá? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o pastor Claudemir e com uma mulher muito bonita ao lado dele, a Patrícia, a esposa dele. Muito bem-vindos, obrigada aos dois por estarem aqui. Obrigada, eu sou a Patrícia, esposa do Claudemir, do pastor Claudemir. Eu sou o Claudemir da Patrícia, né? E pela terceira vez estamos juntos aqui para conversar um pouco a respeito desse tema tão fantástico que é a família. Com certeza. Pastor, primeiro a gente quer te agradecer muito por esse tempo. Calma, a gente vai começar agora. Nós queremos te agradecer muito por esse tempo e nós queríamos que o pastor concluísse tudo que nós conversamos hoje, amarrasse aí tudo. Acho que foi realmente muito bacana, trouxe muito aprendizado para nossas vidas. Não, legal, né? Estivemos falando a respeito de filhos, a respeito da pandemia. Semana passada falamos a respeito das questões positivas e negativas da pandemia. E hoje eu queria falar um pouco a respeito de um texto bíblico que refere-se à família no tocante ao amor verdadeiro, né? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então eu quero aqui abrir a minha Bíblia e ler com vocês para a gente poder fazer assim um apanhado desse texto, no sentido de que o amor ele continua sendo algo importante. E isso me faz lembrar de uma história de um jovem, havia se casado, começou a ter os seus problemas de casamento, e ele ficou sabendo que em uma determinada cidade existia um sábio, um homem que tinha resposta para todas as coisas. E foi interessante que esse jovem, então, ele pega ali o seu carro e viaja, vai até essa cidade e encontra ali um senhor, um homem, né? E de cabeça baixa, meditando, sempre pensativo. E ele fala assim, olha, a referência que eu tenho do senhor é de que o senhor tem as respostas para tudo. E eu tenho aqui algo para que o senhor possa me orientar. Eu estou sem saber o que fazer, porque eu não amo mais a minha esposa, né? Não amo mais a minha esposa e não quero mais ficar com ela, nós não nos amamos. E o que eu tenho que fazer com ela? Aquele homem, ele olha para aquele jovem e fala, você deve servi-la, você deve honrá-la, você deve se sacrificar por ela. E abaixa a cabeça. Aquele jovem, então, ele fala, poxa, ele não aceitou essa resposta. Falou, não, mas, peraí, me falaram que o senhor é um sábio. E acredito que o senhor não compreendeu a minha pergunta. Eu disse que eu e minha esposa não nos amamos mais. Eu não amo mais a minha esposa. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento por ela. E aquele homem então olha nos olhos daquele jovem e diz novamente, olha, o que você tem que fazer é voltar para sua casa agora e cuidar da sua esposa, servi-la, levá-la para passear. Você deve comprar roupas para ela, você deve cuidar dela como algo mais precioso que você tem na sua vida. E ele então novamente fala, poxa, mas eu não a amo mais, eu não tenho nenhum tipo de sentimento por ela. Ele fala, porque você não conhece o verdadeiro significado de amor, porque amor não é sentimento, amor é atitude. Talvez o que tenha faltado dentro de muitos lares seja a atitude. Atitude demonstrada através de um gesto, atitude demonstrada através de uma refeição que ele ou ela gosta,
Atitude em relação a trazer um bombom, trazer uma flor, trazer algo que seja simples, mas que seja muito significativo. Infelizmente, nos nossos tempos, estão modificando, estão transformando o verdadeiro significado de amor, estão transformando o amor em um mero sentimento. E não é apenas aquele sábio que fala que amor é atitude. O próprio texto bíblico, ele vai dizer isso para nós. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que, primeiro ele fala que eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, ele está dizendo, em detrimento de tudo aquilo que você conhece, de tudo aquilo que você ouviu falar, eu quero mostrar que existe algo ainda superior a todo o conhecimento que você tem. E aí ele começa a dar o exemplo, dizendo que ainda que ele fale a língua dos homens, inclusive é trecho de música de Renato Russo, né? Esse texto da Bíblia. Ele fala ainda que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça os mistérios, a ciência, que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu pegue todos os meus bens entre os pobres e distribui e coloque até o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. E aí ele vai começar a dar algumas características do amor que revelam o quê? A atitude que tem que se ter em detrimento dele. Ele começa a dizer da paciência, o amor que é benigno, o amor que não arde em ciúmes, o amor que não se ensoberbece, aquele amor que não se conduz inconvenientemente, o amor que não busca interesses próprios, o amor que não se exaspere nem se ressente do mal, o amor que não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele diz o seguinte, que o amor jamais acaba. E aqui o texto que eu quero salientar, além desses, é o verso de número 11, quando Paulo ele fala o seguinte, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Talvez seria muito forte para eu dizer para você, marido, né? Seja homem. Mas eu quero dizer para você assim, seja maduro, né? Ame através de atos, né? Não ame apenas através, não é um mero sentimento. E é aquilo que nós estávamos até falando antes de nós começarmos a nossa gravação, né? Esse amor de 1 Coríntios, o quê? O amor que tudo sofre. Mas o amor que tudo sofre em detrimento de quê? O amor que sofre em detrimento das diferenças. Eu não sou igual a Patrícia. Patrícia não é igual a mim. Quando nós nos casamos, ela veio de uma família com uma criação totalmente diferente. Eu vim também de outro local, inclusive eu sou oriundo de Diadema, né? Então eu casei com ela com uma família totalmente diferente, né? Então quando ele fala que o amor que sofre, o amor que tudo suporta, não é um suporte de ser pejorativo. Ó, tá vendo? Eu suporto você. Não, eu sou forte, eu te amo. E a minha atitude de amor é te dar suporte para que você seja quem você quer ser. É dar suporte, aquela pessoa que está junto, aquela pessoa que verdadeiramente está do lado em detrimento do momento. Seja na pandemia, estamos juntos, estamos do lado, né? Não é apenas um que é afetado. E uma coisa que nós temos que pensar em relação à família, que é muito importante, que a família é a única instituição que quando um ganha, todos ganham. E quando um perde, todos perdem. Não é essa questão de, olha, eu estou ganhando, não, eu vou fazer isso mesmo, eu vou ser pirracento. Um homem nunca sai vitorioso de um relacionamento, assim como uma mulher nunca sai vitorioso. Ambos se saem derrotados. Ambos se permanecem para serem vitoriosos. E é por isso que o Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz, o amor que tudo sofre nas diferenças. E aí Paulo vai seguindo a sua narrativa e diz, o amor que tudo crê. Crê em quê? Nas esperanças. Se tem algo que nós podemos falar verdadeiramente a respeito de esperança, é a relação conjugal, é a relação do casamento, né? Porque nós entramos num casamento sem conhecer verdadeiramente quem é que está do nosso lado, mas a nossa esperança é uma esperança de crescimento junto, é de desenvolvimento, é de termos uma fé sadia, é de podermos criar uma família e que essa família ela seja significativa no plano de Deus, significativa na herança que queremos deixar quando Deus
Deus no chamar dessa terra, significativa na vida dos nossos filhos, significativa na vida da nossa igreja, significativa na vida, no local onde nós estamos inseridos como igreja, como família. Então, ser significativo lá onde você mora, querido, lá na rua que você mora, ser significativo como família, lá no seu condomínio, ser significativo lá no seu trabalho, isso é muito importante para que quando as pessoas falarem que a família não tem jeito, que a família é uma instituição falida, você poder, através do seu testemunho, não falar, mas mostrar através das suas atitudes de que família não, família é projeto de Deus, família vale a pena, o casamento continua sendo uma instituição sagrada e Deus, Ele está no casamento. E o Paulo segue dizendo o seguinte, 1 Coríntios 13, né? O amor que tudo espera. Espera o quê? Nas expectativas. Né? Esses dias uma pessoa chegou e falou assim, eu estou frustrado com fulano, que é um parente. Fulano me deixou frustrado. Eu falei assim, não, ele não te deixou não. Você que se autofrustrou quando criou expectativas a respeito do outro. Quando as nossas expectativas, em primeiro lugar, ela não está em Deus, querido, nós nos frustramos. Tá? O casamento é um local onde, se nós observarmos a palavra de Deus, não há frustração. Porque a frustração, ainda que se podemos chamar assim, ela é temporária. Ela é temporária por quê? Porque nós esperamos. Essa expectativa que nós temos não é uma expectativa humana. É uma expectativa espiritual. Não há como viver um relacionamento conjugal sem colocar Deus no meio, sem colocar o cordão, a terceira dobra do cordão. Né? Por isso que o texto bíblico diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Talvez o que esteja faltando em muitos casamentos é esse terceiro elo, é esse terceiro cordão para que ambos possam assumir a sua posição, ambos possam entender e assumir o seu lugar no corpo de Cristo. E quando nós entendemos o nosso lugar no corpo de Cristo, nós também entendemos o nosso lugar no seio da família e a nossa ação na esfera conjugal. E aí, o Paulo diz, o amor que tudo suporta. Qual é o melhor lugar de nós podermos vencer todas as coisas? É no momento das crises, no momento da dificuldade. Então, no momento da pandemia, é um momento, né, que a gente precisa estar firmes. Né? Esses dias eu estava pregando na igreja e eu disse uma frase que eu li na internet, mas me impactou muito. Né? Eu não lembro agora o nome do autor. Acho que é Tommy Lee Jones que falou isso. Ele diz, para um mundo assustado é necessário uma igreja corajosa. Então, para um mundo assustado é necessário a apresentação de uma igreja vitoriosa. Porque em Cristo nós aprendemos que nós somos mais que vitoriosos. E ser vitorioso não é uma questão individual na Bíblia. Ser vitorioso, em Cristo nós somos mais do que vencedores, é pluralidade, é igreja, é família, é cônjuge, e nós precisamos levar isso muito a sério. Talvez voltando a 2 semanas atrás, uma das coisas que tem faltado muito nas casas, na vida de muitos crentes, é Bíblia. É palavra de Deus, é uma leitura responsiva, é uma leitura com a sua própria família, pois com certeza o Espírito Santo ele há de trazer revelação da vontade de Deus sobre a sua casa. E aí o Paulo diz, o amor que, agindo assim, jamais acaba. Agora, quem que está dizendo isso? É o pastor Claudemir? Não. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, nós precisamos rever conceitos e entrar no conceito daquilo que a palavra de Deus ela diz para cada um de nós. O fato é que o tema família é um tema muito abrangente e é muito complicado, num período tão curto, a gente conseguir falar sobre todas as coisas que nós gostaríamos. Mas, pastor, antes aqui, enquanto nós conversávamos nos bastidores, o pastor comentou que já está casado há 30 anos, certo? E nesse período... Ganhei o céu já. Já ganhou o céu? Já ganhei, aleluia, vou direto. E nesse período, pastor, você poderia compartilhar conosco, vocês dois, alguma experiência como família que vocês acreditam que... Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta da maneira correta. A família é uma extensão da igreja, com certeza, através das famílias que se constituem a igreja, né? E muitas vezes o que o nosso vizinho vê é um apanhado de gente confusa, reclamando, brigando. E o que nós queremos como cristãos passar para essas pessoas é Jesus Cristo, né? E há alguma experiência que o pastor possa compartilhar onde a família pode ser usada para realmente levar
desse amor, pôde ser exemplo. Isso é só para nos inspirar, porque eu tenho certeza que o senhor tem várias. A gente tem vários, né? Tem vários. Eu vou dizer assim, algo que foi muito impactante para mim, né? Nós tínhamos, acho que 3 anos de casado. Deixa eu ver, acho que foram 3 anos de casado. A gente estava com 3 anos de casado e eu fiquei desempregado. Eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava bem e tal, aquele negócio todo. E quando eu recebi o dinheiro, eu ajudei na construção da minha casa e tal. Então, uma hora, o que acontece? O dinheiro acaba. O dinheiro acaba. E até no meu livro, nesse livro aqui, Família Cristã, eu tenho um capítulo que eu falo até que a dívida nos separe. Eu uso essa expressão, que é a expressão que eu aprendi com o pastor Jaime Kemp. E eu fiquei assim muito preocupado porque eu fiquei mais de 1 ano desempregado. E nesse tempo de mais de 1 ano desempregado, o dinheiro acabou e tal, e eu fazia bico, poxa vida, eu pegava algumas coisas e vendia na rua, eu tinha um carro que não tinha nem gasolina, empurrava o carro para parar numa esquina e vender alguma coisa, e eu ficava pensando, né, e foi um momento, e a minha esposa ela sabe disso, porque já falei isso tantas vezes, foi um momento que eu descobri que a minha esposa me amava. Eu acho que isso fortaleceu ainda mais a nossa relação, eu acho que a partir desse momento, tinha dias que eu ficava desesperado. Né? E a minha esposa, ela nunca me cobrou algo em relação a isso. A gente tinha falta de coisas básicas dentro de casa. A gente não tinha leite para dar para o nosso filho, né? O meu filho mais velho. Né? E a gente naquele momento de dificuldade, de luta e tal, e eu nunca vi a minha esposa murmurar. Então nunca houve uma murmuração em relação a Deus, em relação à igreja. Porque o homem, ele é o supridor da casa. Então o homem tem essa cobrança, né? E eu sempre fui aquele cara, assim, aquele pai presente, aquele marido presente, aquele marido, o que eu tiver que fazer pela esposa, eu faço, né? Então quando você se vê num momento totalmente de limitação, então eu ficava muito triste. Mas eu falei assim, poxa vida, essa é a mulher que eu quero passar o resto da minha vida com ela, porque ela nunca reclamou. Ela passou nós quase passamos fome, ela passou comigo. Nós passamos muita dificuldade. Você vê o cara levantar a escada na porta da sua casa e você tem vontade de derrubar ele de lá, mas ele está fazendo o serviço dele, que é cortar a tua luz. Você vê o cara da Sabesp batendo no teu portão e dizendo, nós viemos cortar a tua água. E eu olhava assim, eu falava, eu não posso fazer nada. Então, eu como homem, eu me sentia muito ruim. Mas quem me deu força e mostrou naquele momento, através das atitudes, o verdadeiro valor que eu tinha e que isso me mantém até hoje, foi ela. Então isso para mim é uma das experiências que eu tenho assim que vou levar para a eternidade comigo. E por isso que a gente está junto até hoje. Ela tem, eu brinco, mas ela tem o céu mais do que eu. Quer falar? A base sólida, né, que fundamenta o relacionamento, ela se chama amor, né? Este é o segredo para se formar, né, uma base forte e para se tornar um lar, né? Quando se tem amor, né, nós entendemos o amor de Deus. Para a gente suportar e dar suporte, a gente tem que se basear no nosso mestre Jesus. Né? Jesus é o nosso mestre e ele nos ensina em todos os momentos, né, essa palavrinha tão pequenininha, amor, para que a gente possa ter um lar forte, maduro, né, estabelecido, né, nas bases cristãs, que é assim que nós vamos alcançar o nosso alvo. Gente, e aí a gente descobre qual é o segredo da família, não só em momentos tranquilos, mas em todos, inclusive nos momentos da pandemia, sabe? Que realmente é a base sólida em Jesus Cristo e decidindo amar, porque amar é uma escolha. É a decisão. Você escolhe amar, né? E aí, a pergunta é, como você quer sair deste novo normal, né? Então, a dica que eu dou para você, e eu quero ser profeta de Deus essa noite sobre a sua vida, dizer que você vai sair mais forte, que nós sairemos mais fortes, né? Em nome de Jesus, né? Então, para isso, nós temos algumas questões, né? Viva a vida comum do lar, viva a vida como como o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3,7, né? E quero voltar aqui naquela pergunta da semana passada, a respeito se existe alguma coisa
alguma dica, né? Ela usou até uma expressão inegociável. Maridos, amem as suas esposas. Ame mesmo. Se tiver que fazer sacrifício, faça, mas ame a sua esposa. E mulheres, respeitem os seus maridos, honrem os seus maridos, tecem elogios ao seu marido, né? Então isso faz parte da relação conjugal. Gente, eu tenho certeza que, assim como eu, vocês aprenderam muito nesse tempo que nós passamos juntos. Eu posso dizer que eu tive a oportunidade de ler um dos livros do pastor, que é Família, um Projeto de Deus. Recomendo para todos vocês, inclusive na descrição aqui vai ter o link para quem quiser adquirir. É uma leitura gostosa, super fácil de você compreender. O pastor fala sobre vários assuntos, comunicação, filhos, sexo, finanças, sobre muita coisa que, infelizmente, a gente não consegue tratar tudo aqui, mas eu recomendo. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, todos vocês também tiraram ensinamento, porque foi um tempo de muita aprendizagem. Eu aprendi muitas coisas que eu vou realmente me esforçar para colocar dentro do meu casamento, para colocar dentro da minha família, que nós possamos sair dessas 3 semanas aqui em que nós estivemos juntos, sair mais fortes, mais preparados, que nós possamos pensar em todas as coisas que nós discutimos, que nós conversamos aqui, que esse papo que nós tivemos, que essa conversa possa ser uma conversa que traga impacto para a sua vida, que possa fazer você sair diferente, que Deus possa abençoar muito a sua vida, que você possa querer fazer da sua família, de fato, um projeto de Deus, que você possa querer trazer coisas diferentes e novas para a sua família. Repense a forma como você tem lidado com a pandemia, com a forma que você tem lidado com a sua família, e se você, de fato, tem amado, tem respeitado, tem feito tudo aquilo que Deus tem pedido para a gente desde o começo, né? Se a gente lesse um pouco mais a Bíblia, se a gente tentasse entender um pouco mais das coisas de Deus, seria muito mais fácil para que a gente conduzisse toda a nossa trilha, toda a nossa trajetória de maneira muito mais tranquila, não é verdade, pastor? Não, com certeza. A Bíblia é esse guia condutor, né? Para que nós possamos seguir dentro do aspecto espiritual, físico e moral. Assim como você, quando adquire um utensílio, esse utensílio ele tem um manual para que você possa operar de maneira adequada, a Bíblia é esse manual, só que é um manual do proprietário para nós aprendermos a nos conduzir adequadamente. Então a leitura da Bíblia ela se faz imprescindível nos dias de hoje, né? A leitura e uma boa interpretação da palavra de Deus para que nós possamos seguir aí alinhados à vontade dele para a nossa casa, para a nossa vida, para as nossas finanças, para a nossa prosperidade, né? Para as nossas aquisições, tudo é Bíblia. A Bíblia é um manual completo para tudo. Pastor, agora, muita gente participou. Gente, eu quero já pedir desculpas para vocês de antemão, porque ainda ficaram muitas perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder. Mas como eu disse no começo do vídeo, calma, que o pastor Claudemir prometeu que ele vai voltar, certo, pastor? Vamos voltar, se Deus quiser. Vai voltar, vai responder várias outras questões, tá? Então, a gente vai deixar aqui tudo guardadinho. Mas 2 casais que participaram aqui com a gente vão ter hoje a alegria de receber o livro de presente. Ai, obrigada, Patrícia. Olha só. Então, aqui, ó. Família, um projeto de Deus. E esse aqui que eu já disse para o pastor que eu vou comprar, porque eu quero ler Como Criar Filhos Vitoriosos. Então, vamos lá. Eu vou sortear aqui. Vou pedir ajuda do pastor e da Patrícia. Primeiro, cada um pega aqui um papelzinho. Tan, 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 tan. Quem que você sorteou, Derrubam pastor? os tambores. Ezequias e Célia. Olha só! Então, ó, Ezequias, Célia, não se preocupem que a equipe do Um Só para Sempre vai entregar o livro para vocês, tá? Espera só que já chega o livro por aí. E você, Paty? William e Vânia. Ah, o Willi e Vânia também ganharam um livro, bacana. Não se preocupem que a nossa equipe vai com certeza entregar o livro para vocês. E depois eu quero que vocês contem para a gente como é que foi a leitura, se vocês aproveitaram, se conseguiram tirar bastante aprendizado para a vida de vocês. Eu quero mais uma vez agradecer
Eu queria muito estender o papo, que a gente pudesse conversar muito mais, mas não dá. Mas, assim, de verdade, muito obrigado. A equipe Um Só para Sempre agradece de todo o coração, e todas as famílias da igreja também, porque foi um tempo de muita aprendizagem. Aqui, ó, é um pequeno presente. A pessoa que preparou foi a Delza. E a Delza pensou especialmente em vocês, e ela disse que é uma cesta, assim, Uau! muito especial. Muito obrigada. Para um momento de romance do casal. Então é muito especial muito especial para vocês. Foi feito com muito carinho. Muito obrigada a vocês por terem vindo. Eu queria orar nesse momento, agradecendo, finalizando. Aliás, melhor, eu queria que o pastor orasse. Amém. Quero agradecer, né, pela oportunidade que estivemos juntos, né, nessas 3 semanas, que o Espírito Santo possa estar conduzindo vocês ao assistir, né, essa série, e que Ele possa falar, porque só Ele é o condutor das nossas vidas, e Ele sabe verdadeiramente daquilo que você que está nos assistindo precisa. E tenha certeza que Ele vai atuar nesta área no nome de Jesus. Tá? Agradeço pelo convite, agradeço à igreja, ao pastor, a todos. Que Deus abençoe grandemente vocês e vamos orar. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua bondade, porque o Senhor é o Deus que preza pela família. Queremos, ó Pai, louvar-te porque estivemos aqui durante esse tempo e buscamos o máximo produzir um tempo de qualidade, onde pudemos aprender do Senhor e aprender a crescer na graça e no conhecimento de Ti. Quero apresentar a Deus todos aqueles que estão assistindo, ouvindo, ó Pai, estas prédicas, que o Senhor, ó Pai, possa, no nome de Jesus, atuar, Senhor, que toda barreira, ó Deus, toda a astuta do adversário caia por terra, pois sabemos da luta incessante dele, Senhor, para poder frustrar os planos em relação à família. Mas nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que vá de encontro a cada vida, a cada lar, a cada casal, a cada filho, Senhor, entrando com a Tua provisão, ó Pai, sobre cada necessidade, trazendo, ó Pai Celestial, paz, trazendo alegria, trazendo harmonia e vitória sobre todas as lutas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez. A todos vocês também que participaram conosco, o nosso muito obrigado. Um abraço muito especial da equipe do Um Só para Sempre. E até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.